Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quero fazer todos vocês bem-vindos. Caso você seja novo por aqui, considere se inscrever e deixar seu like também. E para aqueles que são inscritos, o meu muito obrigada. Então, o vídeo de hoje é um vídeo para falar um pouco sobre 5 livros que eu gostaria de indicar para leitores iniciantes, né? Para quem começou nesse mundo da literatura e quer indicações para quem está começando agora, de livros que sejam mais leves ou mais curtos, e eu espero que vocês gostem, tá bem? A ideia aqui é falar um pouquinho da premissa de cada livro e porque eu indicaria, né, para leitores iniciantes. Então, para começar, a primeira indicação é, então, O Pequeno Príncipe, que é um livro, na minha opinião, bastante famoso. Acho que é difícil alguém não conhecer esse livro ou não saber do que se trata. Há alguns anos atrás, eu lembro que as pessoas pegaram um certo cansaço desse livro, porque as frases desses livros apareciam muito em vídeos, em textinhos do Facebook na época, há algum tempo. Mas, por favor, não deixe que isso te impeça de ler, tá? É uma leitura bem rápida, é um livro super curto, mas que tem coisas que vão te tocar profundamente, assim. É um livro muito lindo. O meu tá até bem velhinho, coitado. Porque essa edição aqui eu ganhei dos meus pais. Essa edição acho que tem mais de 10 anos. E basicamente conta a história do autor, que era da aeronáutica da França na época, e sobre como supostamente um dia ele teve uma pane e precisou parar o avião no deserto do Saara. E aí ele vai remontar aspectos da infância dele e sobre como na infância dele as pessoas adultas não davam ouvidos a ele, não davam ouvidos àquilo que ele pensava como criança e fizeram ele esquecer dessas coisas que o tornavam criança, né? E é nesse momento que, ao remontar essas memórias e ficar preso naquela situação ali do deserto, ele se encontra com o Pequeno Príncipe, que vai fazê-lo recordar dessas coisas e ver o quanto aquelas coisas eram tão preciosas para ele. É uma leitura super leve, super bonita. Tem um final que é bastante, assim, aberto, né? Muita gente interpreta de uma forma, alguns entendem de outra forma, mas eu acho que é uma leitura que vale super a pena, tá? Mas, assim, lembre-se que vocês têm que ir com a mente aberta, tá? Não é para ficar pensando, nossa, isso não seria plausível, isso não seria possível. Não. Vão com a mente aberta para aquilo que o autor propõe aqui neste livro. Uma das minhas frases preferidas aqui é: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. É só uma das várias frases que são bem conhecidas aqui, mas fica aqui a indicação, tá? Uma leitura rápida e super bonita. O próximo é então James e o Pêssego Gigante, do Roald Dahl. Esse aqui é de literatura infantil, infanto-juvenil. E aqui a gente vai acompanhar um pouco do James. Deixa eu mostrar ele aqui. E sobre como, isso não é spoiler, tá? Logo no início do livro, a gente vai ficar sabendo que os pais dele vão sofrer um acidente e vão falecer, deixando o garoto órfão. E ele precisa ir morar com duas tias. Duas tias essas que são terríveis. Minha nossa. Essas tias fazem o menino de gato e sapato, o menino é praticamente assim, Cinderela. Até que um dia começa a crescer, né, um pessegueiro, mais especificamente esse pêssego aqui, que passa a ser enorme, gigantesco. E a partir daí as coisas vão começar a mudar para o James. É um livro de literatura infanto-juvenil, mas é super bonito, gente, é super fofo, sabe? Esse autor é o mesmo autor de Matilda e A Fantástica Fábrica de Chocolate, dentre outros livros. Boa parte das obras dele ganharam a adaptação, o que é bem interessante. Mas para essa lista de hoje eu quis trazer esse, porque eu acho que a gente fala pouco sobre ele, sabe? E não se deixe enganar, tá? É um livro de literatura infantil, mas é super fofo, super interessante. E é isso, gente. A partir dessa chegada do crescimento dessa árvore, né, desse pêssego aqui gigantesco, as coisas vão parecer tomar um caminho diferente para o James. Como terceira indicação, eu coloquei O Hobbit, do Tolkien. Essa minha edição tá bem gasta também. E para quem não relacionou o nome à pessoa, essa é uma obra que é como se fosse uma prequel. São eventos que se passam antes do Senhor dos Anéis. Vocês estão vendo esses dois livros aqui?
E sim, gente, eu sei que é dividido em 3 livros, tá faltando um livro ali, tá? Eu sei, mas por enquanto eu só tenho aqueles mesmo, porque eu preciso reiniciar a trilogia. Processo, gente. Mas enfim, o foco aqui é indicar o Hobbit. Então aqui a gente vai ter não só os eventos que antecedem, né, o Senhor dos Anéis, a gente vai conhecer o Bilbo, né, o Bilbo Bolseiro, que é lá o parente, né, do Frodo, e a gente vai saber das aventuras de Bilbo, né, como é que Bilbo ficou tão rico, né, como é que Bilbo conheceu Gandalf, né, como é que Bilbo conhecia os anões e tudo mais. Aqui a gente vai ver muito também sobre o universo, né, dos hobbits, sobre como eles são um povo visto como muito pacatos, como muito tranquilos, que não saem por aí em aventuras, e como o Bilbo ele não é muito diferente disso. Inclusive, quando ele é chamado para participar de uma missão pelos anões e pelo Gandalf, ele vai ser visto dessa forma, né? Os anões vão dizer pro Gandalf, ele não é capacitado aqui para esse trabalho, para fazer essa excursão, essa questão que a gente precisa resolver. E o Gandalf diz, não, tenha calma, né? Talvez ele se mostre uma outra pessoa no percurso. É uma leitura muito interessante, é uma leitura relativamente, não vou dizer que é rápida, mas ela é muito fluida, sabe? E tem passagens muito bonitas, muito memoráveis mesmo, e muito engraçadas, tá? Que o senso de humor do Tolkien é muito bom. E é uma leitura que vai falar sobre isso, sobre às vezes como a gente acha que enxerga as pessoas de uma forma, até que a gente vê essas pessoas experienciando outras coisas, vivendo outras coisas, e aí a gente vê o potencial delas ou o quanto elas poderiam ser mais, né? Que aquela nossa visão era só limitada, a gente não podia ver a longo prazo. Fica aqui a indicação, adoro esse livro. Em quarto lugar, eu coloquei então o Médico Monstro ou o Estranho Caso do Dr. Eu ia falar Doctor. Do Dr. Jake e o Mr. Hyde, ou Sr. Hyde, como ficou aqui no Brasil, mas aqui no Brasil todo mundo conhece como Médico Monstro. Essa é uma obra que é muito reprisada, que é muito comentada, que é muito referenciada na cultura pop. E eu acho, inclusive, até meio difícil alguém não conhecer essa história ou não saber o plot. Mas como a ideia aqui é indicar para leitores iniciantes, então aqui também um livro curto, tá? E basicamente a gente vai ficar sabendo sobre o Dr. Jekyll e sobre esse Mr. Hyde, né? O Sr. Hyde, sobre esse homem louco que faz loucuras por aí e sobre essa investigação, né? Quem é este homem que sai por aí à noite fazendo essas maldades, esse homem tão cruel, até culminar na grande revelação, que eu não vou contar qual é, e aí você fica, nossa, esse é o tipo de livro que eu acho que quanto menos você souber, melhor vai ser a experiência. Quando eu li, eu já sabia qual era o plot, porque, como eu disse, ele é muito referenciado. Eu sabia a minha referência é aquele episódio dos Looney Tunes que tem o Piu Piu, sabe? Aquele episódio, pronto. Mas aqui fica a indicação também, tá? E em quinto lugar, eu quis colocar uma canção de Natal do Dickens. Dickens é o mesmo autor de Grandes Esperanças, David Copperfield e entre outras obras bem importantes para a literatura inglesa. E aqui também uma obra curta, bem rápida de se ler. E esse também é uma obra que provavelmente vocês devem ter assistido alguma adaptação sem saber que se trata de uma adaptação deste livro. Então, vou dar meu exemplo. Quando eu era criança, eu assisti uma versão da Disney que tem o Tio Patinhas como os Grosh. Então tem a versão da Disney, tem uma versão dos Flintstones, tem uma versão dos Smurfs, tem até uma versão da Barbie, de especial de Natal, que é exatamente essa história. Mas afinal, não é sobre o que é. Então aqui a gente acompanha o Ebenezer Scrooge, que é esse homem que tá aqui na capa, que é descrito como um homem muito rabugento, como um homem muito pão duro, ou como a gente chama aqui no Nordeste, né, pirangueiro, né, que não gosta de gastar dinheiro de jeito nenhum, que é profundamente avarento. E é interessante essa avareza dele porque não é só para com o próximo, não é só para com o único funcionário que ele tem trabalhando para ele é avarento com ele próprio, né? A gente fica sabendo que, tipo, dentro da casa dele, ele fica andando só com um cotoco de vela, porque ele não quer gastar, sabe? Os lençóis são tudo velho. Ele poderia, assim, tranquilamente trocar os lençóis, ter iluminação melhor dentro de casa,
Mas não, ele é profundamente avarento, ele é muito apegado a esse dinheiro, enfim, e ele é muito pão duro, né? Então, ele é consigo, ele é com o próximo, ele não vê sentido em doar, ele não vê sentido na caridade, na filantropia. E aqui, especificamente, a gente vai acompanhar o período que se aproxima do Natal, né? Da véspera de Natal, em que ele vai ser visitado por um sobrinho que vai convidá-lo para passar, né, a véspera e o Natal com ele e a esposa. Só que ele não gosta, né? Ele odeia o Natal, então ele diz pro sobrinho, não vou aparecer lá não. Nossa, que invenção sua. E ele também tá atacando o terror com o funcionário dele, dizendo que eles vão trabalhar na véspera, vai dar horário do expediente, eles vão fechar, mas dia 25, em pleno Natal, eles vão estar lá trabalhando. Então ele fala pro funcionário, dia 25 eu quero você aqui, tá certo? Se você não vier, é rua, tá bom? Então, sim, ele é esse tipo de pessoa horrorosa, que odeia o Natal, que odeia todos. Até que as coisas mudam, porque ele recebe a visita do falecido ex-sócio dele, no caso do sócio dele, que já era falecido há muitos anos, e esse sócio o visita, né? Faz essa visita, digamos assim, sobrenatural. E nessa visita, esse sócio dele, que aparece como um espírito envolto em grilhões, em correntes, vai alertá-lo, né? Vai dizer, olha, eu passei esta terra agarrada aos bens materiais, veja o que aconteceu comigo. Mas você tem a chance de mudar isso, né? Possa ser que isso não precise acontecer com você. E aí, o Sgrosh, ele vai ser visitado, então, pelos três espíritos, né? Ou três fantasmas, né? O fantasma do Natal passado, o fantasma do Natal presente e o fantasma do Natal futuro. E aí, esses fantasmas, esses espíritos, esses espectros, como vocês quiserem chamar, vão fazer então, digamos, como se fossem pequenas viagens no tempo com os Grosh. Então, ele vai ver o fantasma do Natal passado, vai levá-lo para memórias, né, do passado dele, em que ele teve experiências de Natal. Assim vai sendo com cada um. E conforme ele vai revivendo aquelas memórias, no caso do passado e do presente, ele vai tendo a oportunidade de refletir o que foi que aconteceu, né, na vida dele, que o levou a tomar certas decisões e a levá-lo a um caminho de tanta avareza, assim, né? E vai levá-lo a refletir sobre o que ele pode fazer também para mudar, né? Como esse Natal é uma chance para a mudança dele. Enfim, gente, um conto, é uma novela super curtinho, mas super bonito para quem já assistiu alguma dessas adaptações. Sabe, né, o que acontece. Mas eu acredito que ainda assim vale muito a pena ler e as reflexões que são levantadas aqui pelos Dickens. E é isso, gente. São essas 5 indicações que eu queria deixar para leitores iniciantes. Aqui eu levei em consideração o aspecto do tamanho, com exceção do Hobbit, que eu acho que é um pouquinho grande, mas todos eles são curtos, são leituras fluidas, são leituras relativamente leves, mas que trazem reflexões interessantes. E é isso. Me contem aqui nos comentários quais são as indicações de vocês para leitores iniciantes, né? Quais seriam os livros que vocês indicariam. E é isso. Um beijo e até mais.